Está começando o programa Ciência Interativa, uma proposta da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a UERN-TV. Vocês já pensaram em plantar neurônios? Sim, isso mesmo. Na UERN, pesquisadores estão vendo a possibilidade de regenerar neurônios na estufa de cultura. Mas antes precisamos ver o que acontece com as vítimas dessas lesões, como depressão, acidentes de trânsito ou Alzheimer. 400 mil pessoas por ano são afetadas por acidentes de trânsito no Brasil. Ainda de acordo com o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, no país, 47 mil vítimas morreram por causa desses acidentes. Em 2018, o Brasil já ocupa a 4ª colocação no ranking de países com mais mortes no trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. O acidente de trânsito, geralmente, acontece por falta de atenção, certo? É a famosa imprudência. Normalmente, o acidente de carro, geralmente o camarada está negligenciando o uso do cinto, ele pode estar sofrendo aí fraturas no impacto com o volante do veículo. Nos acidentes de motocicletas, o trauma mais comum é quando o capacete ele sai da cabeça, por conta que a cinta jungular está mal ajustada, aquela cinta que fica embaixo do corpo, causando aí traumatismos cranianos, sequelando essa vítima de forma, muitas vezes até grave, né? Muitas vezes tornando ele um cadeirante, deixando inválido. Dirigir exige constante atenção. Qualquer deslize no volante pode ter graves consequências. A melhor maneira de evitar acidentes é seguir as normas de trânsito com prudência. A gente não tem uma infração específica. Nós temos uma série de irregularidades, uma série de fatores que proporcionam, que potencializam a quantidade de acidentes que nós temos na cidade. O traumatismo está sendo uma das principais causas de morte da população em geral, ficando atrás das doenças cardiovasculares e câncer. O público jovem adulto com menos de 40 anos de idade está na primeira colocação da taxa de mortalidade. Quando o cérebro recebe uma pancada, ele pode ter desde uma lesão óssea, uma fratura ou até provocar danos graves, como contusão ou coágulo sanguíneo, passando a ser chamado de traumatismo crânioencefálico. Normalmente, o crânio protege o cérebro de pancadas externas moderadas, como bater a cabeça em algum objeto. Já em casos de trauma grave, como uma queda de grande altura ou acidentes de carro, pode causar lesões cerebrais permanentes. A repercussão clínica, o que o paciente vai apresentar, vai depender da área acometida pelo trauma. Por exemplo, se for um machucado na região do cérebro que controla a movimentação, ele pode ter um déficit motor, não é? Como resultado desse acidente. Se for na região frontal, pode ter alteração de comportamento, alteração da fala, alteração do psiquismo do paciente, né? E tudo isso daí decorre justamente das lesões neuronais, né? Lesões neuronais, lesões das células de suporte que existem no cérebro, que são as células da glia, não é? E o que acontece é que por conta dessas lesões neuronais, o paciente pode apresentar a morte do neurônio, né? O paciente pode apresentar algumas sequelas. No próximo bloco, vamos falar sobre uma pesquisa que ajuda essas pessoas com lesões, através da regeneração de neurônios com células-tronco. Meu nome é Romero Marinho, eu sou professor da Faculdade de Direito da UERN, Campus Mossoró, e sou também mestrando, aluno regular, do programa de Ciências Sociais da UERN. Tenho como temática de pesquisa as prisões. O problema que eu estou pesquisando hoje do meu mestrado é saber se as pessoas presas, submetidas a processo disciplinar após cometimento de uma falta grave, eles têm acesso a uma autodefesa, quando eles se defendem de per si, ou defesa técnica, quando o Estado precisa constituir um advogado ou um defensor público
para que faça, eles realmente, nesse momento, ele tem um contraditório rígido, verdadeiro, onde realmente eles possam se defender dentro da sistemática delineada pela Constituição, onde a realidade do sistema processual desenhado pela Constituição já ganhou concretude no âmbito prisional. Estamos de volta em um ambiente diferente, na Faculdade de Ciências da Saúde da UERN, em um laboratório de neurologia experimental. Estou aqui com o pesquisador Fausto Guzen. Fausto, me fale um pouco da sua pesquisa. A nossa pesquisa ela tem o objetivo de trabalhar com neurônios humanos, né? Então, pacientes que eles são traumatizados em Mossoró e região, que dão entrada no Hospital Tarcísio Maia, consequentemente, essa área do cérebro que foi traumatizada, ela seria descartada, porque não tem como reimplantar essa área no cérebro da pessoa. Aí, em vez de descartar essa área, né, ela ir para o lixo, aí, consequentemente, a gente está recuperando esse tecido e cultivando esses neurônios. Então, aqui na Faculdade de Ciências da Saúde, nós temos, né, uma área própria, que é esse ambiente, que a gente simula como se fosse um ambiente do cérebro da pessoa para poder manter essas células. Então, como se fosse uma estufa para poder conservar as plantas que têm condição própria de umidade, de temperatura, né, de oxigenação. Aqui a gente mantém essas mesmas realidades e, consequentemente, a gente consegue manter a vida dessas células. Então, esse é o objetivo em grande escala da pesquisa, né, poder cultivar essas células e mantê-las em condições próprias. E o que ela contribui para a nossa sociedade? A contribuição ela é imensa, porque a partir do momento que você é capaz de estudar, né, neurônios humanos, consequentemente você começa a entender mais do comportamento desses neurônios, tá? E também torna-se possível a gente expor esses neurônios a diferentes substâncias e ver como esses neurônios se comportam. Então a gente pode testar modelos de substâncias neuroprotetivas, consequentemente para você ver uma maior proteção desse neurônio, e aí quem sabe futuramente poder estar implantando esses neurônios novamente no cérebro da pessoa que foi acometida, né? Além disso, algo muito importante é que hoje a pesquisa sobre célula-tronco ela está muito em alta. Então, a partir do momento que a gente consegue, por exemplo, manter essas células-troncos em condições próprias e os neurônios, tem como a gente fazer uma associação entre eles. Então, quer dizer o quê? Que a célula-tronco ela vai começar a viver num ambiente de neurônio. Então, a tendência ela é transdiferenciar em neurônio. E, consequentemente, a gente consegue implantar essa célula-tronco lá para o sistema nervoso já com uma identidade. Então, em vez de transplantar essa célula-tronco, né, indiferenciada, a gente consegue diferenciar ela em modalidades de neurônios, por exemplo, e implantar ela no tecido traumatizado. Aí, a gente vai conseguir expandir muito a população celular, né? Porque a gente consegue coletar célula-tronco de cordão umbilical, as células-tronco embrionárias, né? Que as questões de éticas hoje já são totalmente regularizadas. Então a gente consegue fazer essa cocultura entre célula-tronco e neurônios humanos e mandando essa célula com identidade lá para o tecido traumatizado. Aí a sobrevivência dela vai ser maior. Consequentemente, a resposta funcional, o ganho funcional para o paciente vai ser maior. Você me falou que fez testes em pacientes, né? Não, a gente coletou dos pacientes. Aí o que mudou na vida deles? Então, na verdade, quando o paciente, né,
ele fornece esse tecido, a família assina o termo de assentimento, que consequentemente tudo isso é regularizado pelo Comitê de Ética, tudo isso foi aprovado. De certa forma, esse paciente está fornecendo esse tecido e, de certa forma, possibilitando um avanço da pesquisa nessa área. Então, quem sabe futuramente ele pode ser, né, um candidato que vai, de certa forma, receber essas células para, de certa forma, corrigir aquela área cerebral que foi danificada nele. Então, o que aconteceria praticamente? O que a gente vê que o sistema nervoso ele é muito complexo. É um dos sistemas mais complexos que a gente tem. Né? E aí a gente vê que um paciente, por exemplo, paraplégico, tetraplégico, que sofreu um AVE e teve uma sequela em um lado do cérebro, e uma vez a gente transplantando essas células para esses territórios e elas sendo capazes de reconstituir a área, consequentemente ela pode adequar a transmissão e essa funcionalidade ela poder ser recuperada. Obrigado, Fausto, pela pesquisa. Como vocês viram, ainda vai gerar muitos frutos. Finalizamos nosso primeiro programa. E se você quiser assistir esse e outras edições, basta acessar nossas redes sociais, youtube.com/UERN TV. Até mais!